Olá, amigos da USE Regional de Campinas. Temos a satisfação de ter mais uma live aqui conosco, com um convidado também especial e integrantes, né, aqui da Regional. Eu vou já apresentar rapidamente, né, a nossa live de hoje, com um tema que é essencial, que é fundamental para todos aqueles que se preocupam, né, com a qualidade, inclusive doutrinária, da casa espírita, mas é a realidade que nós temos também em diferentes centros espíritas, né? Afinal de contas, todos se perguntam o que e como eu vou estudar as obras de Kardec, como eu vou estudar espiritismo. E a gente tem hoje a felicidade de trazer aqui o nosso convidado especial, é o Mário Gonçalves, que é diretor do Departamento de Estudos da USE, que envolve todo o Estado, e junto com o Mário, já agradecendo o Mário pela presença, junto com o Mário nós temos o Sandro Cosso, o Alexandre Ferreira e André Laporte, todos nós da regional aqui de Campinas, o Alexandre representando também a cidade de Indaiatuba, toda aquela região de Indaiatuba, o Sandro e a Andréa também mais aqui de Campinas. Então, mas a ideia é que na nossa live a gente abranja um assunto que seja comum para todas as casas espíritas e, obviamente, esse momento que nós temos, ele é muito relevante. Então, sejam bem-vindos. E eu vou pedir agora que cada um se apresente aqui de uma maneira mais interessante, né, perguntando já o interesse que tem sobre o nosso tema, o que faz, né, e eu começando pelo nosso convidado, Mário Gonçalves. Bem-vindo, Mário. Oi, boa noite, amigos, boa noite a todos que nos estão acompanhando. Como o Marcos me apresentou, sou de Ribeirão Preto, atualmente também presidente da USE Intermunicipal de Ribeirão. E atuo na coordenação do Departamento de Estudos da USE Estadual desde 2009, né? Já está precisando passar o bastão, né? Mas eu cheguei aí sendo convidado a participar porque a gente implantou aqui em Ribeirão Preto, em 2005, aquele programa, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, e tivemos uma boa aceitação, uma boa implementação. E aí, na época, o presidente, que era o Balieiro, nos convidou a levar a proposta para o Estado. E aqui estamos. É isso. Legal. Obrigado, Mário. Seja muito bem-vindo. Vou começar com as damas agora. Andréa. Boa noite a todos. Eu sou de Olambra, moro em Olambra, mas trabalho no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Também sou da USE Regional, estou aqui participando pela USE. Como eu trabalho com os cursos, tenho bastante interesse, gosto muito desse tema. Então, que seja um bom estudo para todos nós. Obrigado, Andréa. Alexandre. Boa noite a todos. Alexandre de Indaiatuba, eu faço parte da diretoria da USE Intermunicipal de Indaiatuba, também participo da USE Regional de Campinas. Especificamente, eu acompanho a casa aqui de Indaiatuba chamada Apóstolos do Bem, e meu interesse na conversa de hoje é extremo, porque além de fazer parte do Conselho de Doutrina da casa que eu participo, eu venho observando muitas variações de casas em casas e de cidades em cidades, então esse tema é bastante interessante. Obrigado, Alexandre. Sandro? Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês esta noite. Estão me ouvindo bem? Está em ordem? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, ajudando aí na Regional Campinas, um órgão da USE queridíssimo, e também na Intermunicipal. Eu tenho um amor e um carinho profundo pelo trabalho que a USE realiza há tantos anos, não só divulgando o espiritismo, mas procurando alinhar a proposta espírita em todas as cidades desse estado tão belo que é o estado de São Paulo. Então, e o tema de hoje vai tratar de estudos, é uma coisa que permite que a gente faça uma reflexão para nós mesmos, enquanto trabalhadores também. Então, que a gente possa contribuir na discussão desta noite com muito amor, com muita fraternidade.
Legal, obrigado, Sandro. Eu aproveito aqui para dizer que nós temos amigos já nos assistindo aqui, né? Já dando a boa noite, né? O Nildo, o Antônio, né? A Clair, o Manuel e o Caio Melo, que é o presidente da Intermunicipal do Circuito das Águas, né? Bem-vindo, Caio, faz parte da Regional de Campinas também e vai participar também interagindo aí pelo chat. O chat tem essa vantagem, qualquer um aqui que esteja nos assistindo pode participar também, né? Dentro do possível, a gente vai procurar também abranger, né, todos os comentários, as perguntas que os nossos amigos internautas possam fazer. Obrigado pela presença de todos. E Mário, eu vou já abrir as nossas perguntas, né, para a gente iniciar aqui a conversa, com uma situação bem interessante que você, obviamente, conhece, né? A USE, ela trabalha em rede, né? A USE é uma rede, né, de vários centros espíritas, e aqui nós temos cerca de 1.600 centros espíritas que a USE tem associados, filiadas à USE, né? 1.600 centros espíritas no estado de São Paulo. Você é o diretor do departamento de estudos que abrange todo o estado, né? Me diga qual é o desafio que você tem para conseguir atender essas demandas que o estado tem nas suas diferentes regiões, com as características particulares que cada região possui. É realmente um desafio, né? Assim, porque a gente ainda não, como um todo, a gente não tem um estabelecido um canal de comunicação que a gente atinge todas essas 1.600 casas rapidamente. E até existe, né? O dirigente espírita, mas acredito que ainda não é o suficiente, então exige um esforço grande. A forma que a gente trabalha é que dividimos o estado atualmente em 5 regiões, né? E cada uma dessas regiões tem uma equipe assessora ao departamento de estudo. Então, é uma equipe em Ribeirão Preto, apoiado no departamento de estudos aqui da USE Intermunicipal de Ribeirão, outra em Sorocaba, pela USE Intermunicipal de Sorocaba, em São Paulo, também apoiado lá pela Regional de São Paulo, em Bauru, a Intermunicipal de Bauru e Rio Preto. E essa equipe é constituída por cerca de 35 pessoas. Então, a gente procura atender os órgãos dessas áreas, em primeira instância, e havendo também alguma demanda das casas, especificamente, aí o órgão local ao qual esse grupo está ligado, atende, né? Então, esse tem sido essa rede essa rede dentro da rede da USE que nos ajuda a procurar atingir o maior número possível de casas, Marcos. Entendi. Então, esse desafio é grande, né? Porque dos 1.600 centros, provavelmente todos, sem exceção, eles têm essa preocupação, né, da divulgação doutrinária com qualidade, com segurança, né? Cada um com seus limites, cada um com as suas características. Mas no caso do seu departamento, né, Mário, que são de estudos, eu pediria então que você comentasse, primeira coisa, né? O tema de hoje é programas e métodos de estudo, né? Então, fala um pouquinho da diferença. O que seria um programa de estudo e um método de estudo? Porque às vezes as pessoas confundem, né? O que vem a ser um ou outro. Certo. O programa de estudo é aquele que vai delimitar qual é o objetivo do estudo, que material que a gente vai utilizar, né? Qual a metodologia, então, que vai fazer parte, como é que eu vou organizar esse estudo para que as pessoas, os participantes, possam compreender, entender aquele conteúdo que a gente deseja passar, né? Então, esse é o programa. É constituído por uma lista de temas, de conteúdos, né? Geralmente com uma data para começar, para terminar, todo um planejamento. Eu acho que a palavra-chave no estudo, seja qual for, é essa, né? É o planejamento. E o método é o caminho. Como é que eu vou fazer? Que caminho que eu vou utilizar? Que forma que eu vou utilizar para favorecer que haja essa apropriação desse conhecimento pelos interessados? Resumidamente, seria isso, Marcos. Entendi.
Entendi. Então, o programa seria o conteúdo, né, que você pretende desenvolver, e o método é como você quer desenvolver esse conteúdo, né? Isso Seria mesmo. o caminho. Muito bom. Se você me Mário, permite aí, claro. eu acho que é importante também essas definições, acho esses conceitos para a gente estabelecer o que a gente está pensando quando diz alguma palavra, né? É Uhum, importante a gente pensar sobre aprender e ensinar. O que é isso, né? Na nossa opinião, é, é a face da mesma moeda, né? Não existe alguém querer ensinar se o outro não aprende. Assim, uma comparação. Eu não posso dizer, eu vendi, mas o Marcos não quis comprar, não comprou. Não é. A venda só acontece se ele comprou, se o outro comprou. Só uhum. existe o ensino se o outro aprendeu, né? Então, nosso pensamento assim dessa equipe de trabalho, depois desses anos todos que a gente vem estudando esse tema, aprender significa se apropriar de um conteúdo que o nosso grupo já desenvolveu, já conhece. No nosso caso, conhecer os fundamentos, conhecer o Espiritismo, que está em Kardec. Ensinar seria criar condições para que esse aprendizado se dê. Né? Eu acho que é importante ter esse conceito inicialmente aí também. Excelente, excelente definição. E aproveitando, a gente tem uma questão, inclusive todo mundo, o Sandro, o Alexandre e a André, né, nós já nos deparamos com algumas questões, todos nós ouvimos, qual seria o melhor programa, qual seria o melhor método, né? Existe um método que seja melhor que o outro? Existe um programa que seja melhor que o outro, Mário? Olha, nem na educação, aí na ciência da educação existe um consenso de que método é melhor para se trabalhar, né? Para se usar, para ensinar. Mas no nosso caso, eu falo assim com convicção. O melhor método ou o melhor programa vai ser aquele que estiver mais fundamentado em Kardec, ou inteiramente em Kardec, né? Não há como pensar de diferente no nosso caso, no nosso objeto de estudo. E porque os programas, eles são ferramentas, né? Eles não são o estudo em si, né? São ferramentas para que nos favoreça essa apropriação desse conhecimento. Eu entendi. Isso é importante também, centralizar Kardec nesse processo, né? Porque às vezes nós escutamos, cada região teria até na cultura local, uma tendência de usar mais programas ou métodos, né, que sejam comuns naquela região, né? Por exemplo, lá o Alexandre lá em Indaiatuba, né, ou o André e o Sandro em Campinas, nós temos amigos de outras regiões do Brasil, aqui nós temos de São Paulo, inclusive, tem o nosso amigo aqui, o Aldevair, que é de Jales, né? Boa noite, Aldevair, como você está? E então nós temos Adelvair, né? Eu até enrolei, Adelvair. Olá, Adelvair. Adelvair é de Jales, né? Então, em Jales também tem uma cultura, as casas da região podem se aproximar com um programa ou um método mais específico, né? O que você, além de ter essa centralidade em Kardec, quais são os desafios que você encontra, Mário, para fazer com que esses programas e esses métodos possam efetivamente cumprir aquilo que se propõe quando eles vêm pedir ajuda para você? Ainda complementando a pergunta anterior, né? Deve-se levar em conta justamente isso que você falou, né? A questão da região, as características da casa, o que é possível se implantar nesta ou naquela casa. Quem vai aplicar esse estudo? É alguém que já tem algum conhecimento para fazer isso, né? Ou é alguém que tem boa vontade? Qual é o perfil da equipe que vai implantar o estudo? Então, o desafio que a gente encontra é justamente assim, a compreensão dessa metodologia pedagógica
que é importante não se ter improviso em nenhuma atividade, mas no estudo principalmente, né? Então, quando a gente fala que um estudo sistematizado precisa, que é recomendado, que ele tenha um cronograma, que ele tenha um calendário, que a pessoa que se candidata àquele estudo já conheça desde o início, quando ele começa e quando ele vai terminar, quais são os conteúdos que vão ser passados. É interessante, ao nosso ver, também que seja um grupo privativo, ou seja, o grupo que começou a estudar permanece até o fim daquele programa. Isso causa também estranheza em muitos companheiros. E eu sempre falamos assim, que tudo é o bom senso. Não é proibido entrar, mas no caso de ser privativo. Mas ser privativo é para atender bem quem começou desde o início do grupo e atender bem aquele que deseja começar a estudar. Imagina alguém chegando, sei lá, na 30ª reunião, falando de perispírito, se ele não viu falar nem de espírito, né? Então, é uma forma de tudo tem que ser pensado para atender bem esse público. Então, o que a gente tem em conta de desafio esses conceitos que a gente, ou ações que a gente recomenda, né, que o Departamento de Estudos recomenda, e as pessoas, às vezes, não entendem, né? E é isso. Consegui explicar? Explicou, e Tá bom. principalmente a parte com relação a ter um objetivo definido, né? Que Certo. começa o programa, tem que saber para onde está indo, né? E se a pessoa não sabe para onde vai, fica perdida no meio do caminho, né? Então, assim, sem crítica nenhuma, por exemplo, um grupo que se reúne para estudar o Livro dos Espíritos, perguntas por pergunta, como existem vários, está se aprendendo, está se estudando, sem dúvida, né? Mas, às vezes, há grupos que se estendem por 5, 6 anos, né? Então, se não for um grupo maduro, ele que tem essa condição de acompanhando, se alguém entra na metade, ele vai ter que ser muito ajudado para poder acompanhar aquele grupo que já está, né, estudando. Então, Entendi. não estamos dizendo que não se possa estudar pergunta a pergunta. Claro que pode, mas vai dificultar para alguns, né? Tá? A André tem uma questão sobre isso, na verdade, sobre essa proposta, né? Pode falar, André. Mário, minha dúvida foi colocada também ali no chat pelo Caio. Eu fiquei pensando, quando você dá o suporte a essas casas espíritas para a implantação desse programa, eles têm que funciona para nós conhecendo o método, como chegar, né, nesse objetivo. Mas muitas vezes é bem difícil quando a gente repassa um programa para uma casa espírita para que tenha alguém lá que esteja apto a desenvolver da maneira que a gente entende que seja adequado ou a melhor. Então a pergunta é a seguinte: você, como USE na diretoria de estudos, vocês oferecem algum tipo de capacitação para os monitores ou facilitadores que vão aplicar essa metodologia? Se oferecem, como seria essa capacitação? Tá. Nesses anos todos que a gente vem trabalhando, também a gente amadureceu e cresceu de alguma forma e ainda sabemos que temos um caminho a percorrer aí. Mas no início, André, a gente se dedicou muito à divulgação dos programas, do programa em si, que existia um só, que era o ESB, né? O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Mas a gente percebeu uma coisa bastante interessante, que o ESG tem de melhor, né, é a forma de aplicar o estudo, é a metodologia dele. E que essa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer grupo de estudo, né? Então, já de alguns anos para cá, a gente continua a USE estadual divulgando esse programa de estudo, mas a nossa ênfase maior atualmente é na metodologia. Então, cada uma dessas equipes assessoras desenvolvem ao longo do ano
reuniões com pessoas que já monitoram grupos de estudo. Então, vou falar um caso, para não estender muito, né, mas como exemplo, todas têm esse trabalho, mas vou exemplificar aqui em Ribeirão Preto. Existe uma reunião bimestral que já acontece há mais de 15 anos. Né? Eu estou com um anjo da guarda aqui do lado, a Marlene, há uns 15 anos já. E atualmente a gente desenvolve com esse propósito de capacitação. Então, tivemos várias fases. A gente reunia e passava conceito, pessoas com conhecimento na educação, na pedagogia, passava conceitos importantes, e depois, nessa época, uma dupla apresentava um roteiro, um estudo. E todos os presentes depois davam um feedback para essa pessoa, para essa dupla, o que tinha sido bom, o que não tinha, o que podia ser melhorado, né? Atualmente, a gente está com um programa de capacitação, de formação de monitores, que foi desenvolvido pela área do estudo nacional, com a participação do Brasil todo, de todas as federativas. É um conteúdo muito interessante, que ele pode ser aplicado em poucas horas, né? Ou como nós estamos fazendo. Nós fizemos aqui em Ribeirão Preto, é uma programação para 2 anos, né? Que se fala sobre o papel do monitor, sobre a metodologia, sobre o porquê se ensinar o espiritismo, qual que é o objetivo de se ensinar o espiritismo, e tem a participação, inclusive de evangelizadores, de dirigentes de mocidade, né? Não só de pessoas que estão ligadas ao estudo em grupo, necessariamente. E as outras assessorias, as outras regiões também têm trabalhado nesse ponto. E, além disso, a gente tem feito os encontros estaduais, né? Os últimos 2 anos foi também formando pessoas para aumentar essa equipe, né? De ser multiplicadores dessa proposta. E esse ano a gente teria um encontro que seria descentralizado, aconteceria em 10 sedes ao mesmo tempo, 2 em cada área das regiões, aí das 5 regiões, mas foi suspenso pela pandemia. E nós estamos planejando de fazer online, mas agora com uma outra demanda, né? Como estudar em grupo utilizando essas ferramentas? A gente está aprendendo também, né? Então, a gente está esperando um pouquinho para chegar com algum conteúdo mais atualizado também. É isso. Legal. Ô, Mário, a Clair fez uma pergunta aqui. Na verdade, a pergunta dela eu vou até deixar isso aberto para os demais colegas quiserem comentar também, porque é uma pergunta recorrente, né? Vou colocar aqui para... Qual é o melhor método de estudo, na opinião a Clair está perguntando, né? Diretamente das obras básicas ou por intermédio de apostilas? Eu começo? Pode falar. Esse termo apostila, ele já coloca o programa já em suspensão, né? Já fica estranho. O material, vou falar especificamente do ESD. Não vou falar de outros programas, mas eu acredito que sirva, né? O material didático que o programa de estudos do ESD apresenta, ele deve ser visto como uma referência bibliográfica. Ele não é para a pessoa parar nele, né? Ali existe Só um pouquinho, peraí. Existe um roteiro, uma bibliografia que o monitor, né, deve sim incentivar que a turma leia antecipadamente, que já chegue nas reuniões de estudo com as leituras indicadas feitas. Essa é a recomendação. Não é para chegar
na reunião e pegar o material e ler aquilo lá. Não é. Quem está fazendo isso está usando a ferramenta de uma forma totalmente equivocada. É a mesma coisa que eu pegar um carro para ir daqui em Indaiatuba, né? E o GPS me dá o caminho melhor e eu começo a usar diferente, né? Inventar coisa. Não vai dar certo, né? Então, a gente precisa ver o programa como uma ferramenta. Evidentemente que estudar diretamente na obra básica não há seria absurdo falar que teria algum problema, né? Mas eu não vejo nenhum problema também trabalhar o estudo por temas, né? Então, no EJA especificamente. Então, são temas, segue a sequência do Livro dos Espíritos, apresentando aquele conteúdo em todas as outras obras de Kardec e em outras obras de outros autores. Você pode perguntar, como já te conheço, né, Marco? Todas as indicações ali são ótimas, ideais. Penso que pode melhorar muito, muito. Mas, por exemplo, o EJA é um programa que ele é também constituído desde o seu início coletivamente. Existe um trabalho grande nacional em cima dele, né? E, por exemplo, nós fizemos um levantamento, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui. No programa todo, Kardec é citado 1.022 vezes, né? No programa do EJA, dos 3 volumes lá. Depois nós temos Leon Denis, Deolinda Amorim, Camille Flammarion, Ernesto Bozano. Em autores desencarnados, vamos ter o Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, e vai por aí. Então, e são 121 títulos, né? E a gente orienta os monitores, assim, e quando nós também estamos aplicando, a desenvolver o senso crítico em nós mesmos e naqueles que estão participando, né? Mas o conteúdo, a linha mestre é Kardec. Entendi. Mário, depois o Alexandre também ele tem uma questão aqui que ele queria colocar, e eu acho que o que você está falando está alinhado mais ou menos com o que a turma também está colocando, um problema, né? Porque às vezes as pessoas falam, essa questão que a Clair fez mesmo, né? O Alexandre eu vou convidá-lo também para comentar, mas as pessoas dizem, então estudar direto da fonte, né? Kardec seria melhor do que estudar via alguma programação que esteja apresentada em algum material já previamente estabelecido. Não é nem um nem outro, né? Depende como que a pessoa vai estudar, não é? Se ela não sabe como fazer um, nem como fazer o outro, talvez ela não chegue em lugar nenhum, em nenhum deles. Né? Depende como ela vai fazer. É verdade. O Alexandre, por favor, o Alexandre tem uma questão. Bom, vamos lá. Um grande problema que as casas que... Não estou falando da região de Indaiatuba, eu estou falando em geral, tá? Um grande problema que as casas têm, que é um problema nacional, tá? Eu conheci a doutrina, me interessei pela doutrina e comecei a fazer o curso. Todas as semanas eu comecei a participar do curso, depois de 2 meses eu faltei uma vez, depois de 4 meses eu começo a faltar 2 vezes. A pergunta é, existe, com certeza existe, mas eu queria que você comentasse quais são as ações a serem feitas para que, primeiro, eu mantenha o interesse do aluno, do não espírita, a continuar a estudar, porque qual que é a grande detalhe que a doutrina espírita tem, diferente de outras seitas? A doutrina espírita necessita de estudo, além de a prática, também do estudo. E é onde muitas pessoas desistem, aí quando vem o problema da dor, retorna à casa espírita, recomeça o curso, quando melhora um pouquinho,
desiste novamente porque necessita de estudar e necessita de se melhorar. Então, quais as ações para fazer com que a pessoa tenha a consciência que, sem a melhora íntima e sem o estudo, você não vai conseguir acompanhar, vou colocar acompanhar, mas eu sei que o termo não é esse, né? Acompanhar o espiritismo. É essa a pergunta. Eu acho que todos nós, de alguma forma, mais ou menos, temos experiências fora do espiritismo, do estudo, né? Então, eu acho que basta a gente lembrar que professor que marcou a gente, né? Que professor que nos despertou o interesse, a curiosidade em determinada fase da vida sobre algum aspecto. Eu Então, posso responder essa sua pergunta. O meu professor foi o Mário, lá na Mocidade Espírita em Ribeirão Preto. O que é isso, Alexandre? Nós estudamos juntos. Eu senti uma referência à idade aí, né? Mas eu acho que não foi esse o ponto, né? Mas tudo bem. Agora ele me desconcertou. Mas, perdeu o foco, né? Não, mas é isso, né? Então, a gente precisa, dentro desse planejamento que eu citei, pensar todas as condições para que torne a reunião de estudo agradável, né? Então, o estudo sistematizado, essa metodologia que a gente divulga, a gente procura ver, trabalhar com uma imagem bastante interessante. A educação tradicional é como antigamente, né, imaginando um trem. O professor é uma locomotiva, né, que vai lá na frente, correndo e pondo os conteúdos, e os alunos lá, os participantes, são os vagões que têm que ir correndo atrás. Aí chega no fim do bimestre, do semestre ou do ano, aí que o professor vai ver que ficou 20 para trás, descarrilhou lá. A ideia de um estudo em grupo deve ser a de um barco, né? Que o monitor é o que vai conduzir, que vai ter o objetivo de onde se quer chegar, é o timoneiro, mas todo mundo rema junto. E na medida em que um participante começar a remar em um ritmo mais acelerado ou menos acelerado, todo mundo do barco vai perceber. E aí tem que haver uma ajuda, né? uma ação contingencial, para que o barco caminhe e todo mundo siga junto. Agora, a evasão, ela acontece, evidentemente, por várias razões. A pessoa entra e não é aquilo que ela está esperando. O estudo da doutrina espírita é transformador, ele mexe com a gente. E se começar a mexer muito, às vezes a pessoa fala, não, deixa isso para mais tarde, né? Entre outras possibilidades. Mas eu penso assim, que a gente precisa criar as melhores condições para que esse processo aconteça. Certo, pessoal? Excelente. O Sandro tem uma questão também, eu vou pedir para o Sandro comentar. Depois eu vou fazer rápidos comentários sobre o que a turma, os nossos amigos internautas estão comentando também, muito interessantes, tá? Sandro, por favor. Ô, Marco, eu percebo que as iniciativas de estudos que são realizadas pelas casas espíritas, usando o ESD, ou usando outras metodologias, elas partem de um pressuposto de que ou as pessoas têm experiência no ensino, ou elas têm muita vontade de passar e transmitir o conhecimento da doutrina para os neófitos, né? Vamos usar essa palavra, as pessoas que estão chegando na casa espírita. E às vezes essa vontade, só a vontade, ela não ajuda, a pessoa precisa desse aperfeiçoamento no processo de ensinar, né? Para mim é algo muito claro, e eu acredito até que você poderia falar um pouco disso, do perfil desses monitores, né, do ESD, que talvez seja o perfil que as casas espíritas busquem, ou pelo menos devam promover, de que o monitor ele tem que se sentir parte do grupo, e não aquele que transmite o conhecimento. Tem uma grande diferença entre ser um professor conteudista, né, uma pessoa que tem muito conhecimento, e daquele professor educador, né, que faz a conexão do conhecimento ao perfil daquela pessoa. E isso é uma coisa, né, que a gente
pode até forjar, pode até capacitar, mas a pessoa precisa sentir isso na alma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, na sua experiência com o ESD, desse perfil, né, desse monitor, e desse sentimento de igualdade que os divulgadores da doutrina têm que ter. Tá. Ô, Mário, se me permitir só um comentário, só engatando aí na pergunta do Sandro, o Adelvair, ele faz um comentário bem interessante também. Ele fala que que tem que ser, quem for fazer a proposta, né, de estudo e tal, tem que ser um entusiasta, né? O que você acha, engatando aí dentro do que o Sandro comentou, do perfil do monitor? Tá. A gente vai conversando e as ideias vão borbulhando aqui. Antes de falar do monitor, daquele que vai conduzir, queria dar mais uma palhinha na questão do programa, né? Nenhum programa também deve ser engessado, né? Que aqui tem que ser aplicado exatamente daquela forma. É evidente que se você mudar muito, deixa de ser aquele programa e você está criando outro. Mas eu acho que tem que haver uma análise crítica, tem que haver uma adaptação de acordo com as condições da casa, né? Porque a gente não pode pensar em nada que seja engessado. Eu acho que a única coisa que a gente tem como ter norte mesmo é Kardec sempre, né? Eu vou dar sobre essa questão do monitor. É interessante, naquela live que vocês fizeram com o Franzolin semana passada, o Marcos citou a quantidade de pessoas analfabetas funcionais, né? Que a gente, às vezes, pega um texto e a pessoa leu e não conseguiu entender o que foi dito, tal. Eu não estou saindo do foco, não, mas, assim, a gente precisa, como Kardec põe lá no Viagem Espírita, em 1862, quando ele fala de grupos de ensino, que ele fala assim que ele usa até uma expressão que não precisava de um professor, que ele não precisava de alguém com eloquência, mas que fosse uma leitura em família, né? Ele usa esse termo, que é isso que o Sandro colocou, assim, não ter o monitor como alguém fora do grupo. Ele tem um papel, sim, de conduzir, de fazer chegar àquele objetivo, mas a grande valia do estudo em grupo é justamente a heterogeneidade de idade, de conhecimento, de formação. Isso é a riqueza do grupo de estudo, então a gente deve valorizar. Então, o monitor, se a gente for procurar um monitor perfeito, dificilmente você vai começar um grupo de estudo. Precisa ser entusiasta? Precisa. Precisa conhecer minimamente a doutrina? Claro que precisa, né? Mas se a gente esperar a gente ser o Pelé para jogar bola, a gente não vai jogar nunca, né? Agora, não é fazer de qualquer jeito, né? A casa espírita é necessário que tenha o apoio da casa, dos dirigentes, que possam criar situações para que o monitor se desenvolva. É interessante que, se possível, não seja um monitor só por sala, de preferência que seja em dupla, né? Para ter um apoio, porque muitas vezes situações inúmeras acontecem que um só, às vezes, não dá conta de perceber o que está acontecendo com todo aquele grupo. E para não ficar, claro, centralizado num só. Agora, todas as casas que implantam um programa de estudo, seja qual for, de uma forma bem implantada, planejada, a casa se transforma, né? Eu falo pelo centro que participa aqui em Ribeirão mesmo. Sempre se estudou lá. O Alexandre conhece, né, Alexandre? Sempre se estudou, sempre teve grupos de estudo. Com a chegada do programa de estudo lá, implantando esse planejamento,
nenhum grupo deixou de existir, de estudar a obra básica diretamente, mas hoje se sabe que todas as obras começam e terminam em 2 anos, né? Não é as leituras ou o estudo não é feito a leitura de todo o conteúdo na reunião. É incentivado que as pessoas leiam antes, cheguem lá para comentar, para discutir. Então, tem grupos em vários dias, mas quinta-feira é o dia que reúne o maior número de grupos. A casa é outra, né? A gente vê as pessoas chegando com alegria, com entusiasmo e se confraternizando, e a gente tem um ambiente que é diferente daquele do centro tradicional, né, que tem as suas atividades importantes também, né, as palestras públicas, mocidade, improvisação, tudo é muito importante e tem o seu ponto. Mas há um crescimento, há um desenvolvimento que o estudo acaba refletindo em todas as áreas da casa. Respondi ou voei muito aí, pessoal? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Esse assunto, Mário, ele tem despertado nos nossos amigos internautas vários comentários aqui, várias indagações, né? Só quero primeiro desejar boa noite para quem chegou também, né? Depois que eu ainda não comentei, né? O nosso amigo Ale de Paula, né? Que você conhece também, está nos assistindo, fez uma pergunta. Já vou pôr a pergunta do Ale aqui para a gente conversar. Pode falar, Mário. Eu lembrei de outra coisa. E a gente, no movimento espírita, a gente deve cada vez mais procurar trabalhar colaborativamente entre as casas, né? Agora há pouco você falou assim, às vezes nem toda casa tem condição de implantar um estudo, um programa. Eu penso assim, todas têm condição de implantar um estudo, sim, tem, né? De uma forma simples. Mas por que os centros não se organizam de forma que oferecer várias possibilidades em horários diferentes e um monitor trabalhar junto com o outro, desenvolvendo a equipe do outro centro? Aqui em Ribeirão, a gente tem, nesse tempo, tido algumas experiências muito legais nesse sentido. A maioria dos grupos de estudos, seja ESD ou não, são lançados em fevereiro e agosto. Há outros que acontecem fora desse tempo. Mas a gente faz uma divulgação coletiva de todos. Então, a gente, com menos recurso, faz um barulho maior para a cidade. Há inscrições prévias, né, desse trabalho, que é feita na livraria da USE, quando na época da Feira do Livro também tem. E muitas equipes de uma casa já foram ajudar as outras a montarem estudos, né? Então, assim, é perfeito? Não, tem problema, né? Mas temos experiências bastante exitosas aí nesse sentido. Acho que o papel da USE também é fomentar isso, né, Mário? O papel da USE é fortalecer essa rede. Isso, essa divulgação quem faz é a USE Intermunicipal de Ribeirão. A gente junta todo mundo que mandou informação que vai montar um grupo e espalha a notícia para a cidade inteira aí. Legal. Quero dar as boas-vindas e noites aqui aos nossos amigos que também estão chegando, já chegaram, né? Mas só para comentar, nosso amigo Nildo, né? Que está sempre participando aqui lá do SEAC de Campinas. Olá, Nildo, como você está? A Norma, né? A Rudis Leia, a Celi, que eu coloquei até um comentário dela também já com a gente. O Adelvair também participando com alguns comentários aqui, mas bastante interessantes também, que eu vou daqui a pouco comentar. O Edmar, né? A Celi. O Ale de Paula, o Mário, ele fez uma pergunta aqui que você, como coordenador, inclusive, do processo do ESD aqui no Estado, com certeza vai saber responder. O Ale, ele está perguntando, né, fazendo um comentário sobre o ESD, e que vinha um roteiro que ele considerou aqui mais engessado,
que tinha livros como referência, né? Ele citou um livro aqui, que é o Brasil, Coração do Mundo, e ele pergunta quem que orienta essa bibliografia? Quem que faz a bibliografia do ESD? Vem direto da FEB? Como é que funciona essa montagem aí, dessa escolha de bibliografia? Seu microfone está desligado, Mário. Antes de entrar diretamente nessa pergunta, vale ressaltar assim, que, como eu disse, houve um amadurecimento nesses anos todos, né? Hoje, o nosso departamento tem a denominação, da USA estadual, tem a denominação Departamento de Estudos Sistematizados, né? Então, a gente não trabalha só o programa de estudo EGE, como eu falo, sugerido pelo CFN da FEB, a gente já compreendeu a necessidade de trabalhar e de apoiar todas as iniciativas. O programa de estudo EGE é, sim, um programa, atualmente, um dos programas que, se uma casa pede orientação para implantá-lo, que a USE sugere, é um deles, né? Existem outros que a gente pode já também comentar. Mas, especificamente sobre o EGE, se vocês me permitem uma breve história, vou procurar ser bem sintético. Ele começou lá nos anos de 78, me parece, no Rio Grande do Sul, me parece o ano, né? Foi no Rio Grande do Sul. A iniciativa lá da Federação do Rio Grande do Sul em criar um programa de estudos que pudessem orientar as casas. Aí esse programa foi levado como sugestão para a FEB, e em 1983 ele foi aprovado e começou a ser disseminado. Então, ele iniciou com base nessa experiência do Rio Grande do Sul. Vou dar um salto, né? Desde que eu comecei a acompanhar em 2008 para cá, antes de entrar da USA estadual a adotar, já tínhamos adotado aqui em Ribeirão Preto. Não, nós tínhamos adotado em Ribeirão Preto em 2005, com apoio da dona Cecília Rocha, que foi uma das idealizadoras, tal. Mas em 2008 foi quando eu a conheci pessoalmente, eu fui lá participar de uma reunião regional em São Caetano do Sul, me parece que foi, ou São Bernardo, eu não lembro agora. Então, de lá para cá, eu venho acompanhando o desenvolvimento do EGE. Esse trabalho ele é feito coletivamente, com a participação de todas as federativas, né? Então, não só o do EGE, mas outros documentos já foram elaborados por essa área nacional de estudo. Como todo trabalho coletivo, como o Balieiro às vezes nos falava, ele não sai com a nossa cara, né? Ele sai com algumas coisas que a gente até tem certeza que poderia ser melhor e poderia ser modificado. Por isso que eu disse que ele não deve ser engessado, né? E é um programa que ele está implantado em todas os 27 estados. Ele tem alguns... Essa disseminação é interessante na medida em que a aula número 4 do módulo X, lá do módulo 10, ela é a mesma em todo lugar, então um monitor pode substituir o outro com facilidade. Se há uma mudança de pessoa de uma cidade para outra, ela entra no esquema mais facilmente, né? Então, tem vários pontos positivos. E essas questões pontuais e muito importantes, como foi citada essa questão, por exemplo, da bibliografia, a nossa orientação é para que seja discutido, para que seja, juntamente com os participantes, discutido, mostrado outros ângulos da questão,
né? Existem estados do Brasil, por exemplo, que usam, federativas, que usam o material só para o monitor e não para o participante. A gente aqui, como se fosse um livro do monitor, do professor, aqui a gente, desde o início, até seguindo a orientação da dona Cecília, que eu falei que foi uma das idealizadoras e era vice-presidente da FEB na época, ela preconizava a ideia de que, se o material fosse exclusivo do monitor, a gente estava criando uma classe diferenciada, e que era, se o participante desejasse ter, que era importante que ele tivesse, que fosse um material comum de todo o grupo. Então, é isso, né? Então, eu entendo a pontuação esqueci o nome dele, Alê. Do Alê. Eu entendo bem. É lá de Rio Preto, nosso amigo de Rio Preto. Rio Preto. Eu entendo ela, mas eu ainda defendo a ideia de que é um programa, uma ferramenta que favorece a compreensão da doutrina espírita, e que a pessoa, a partir do momento que ela faz com dedicação, ela vai ganhar ela vai ter uma autonomia, uma forma daí para frente de estudar sozinha ou em outros grupos e de analisar criticamente tudo que ela lê. Legal. Também, mais uma vez, agradecendo aqui todos os comentários, né, que a gente já está vendo aqui, várias ideias, né, estão surgindo. Estou vendo que alguns já respondem entre os próprios internautas, né? Obrigado pela participação. Estou vendo aqui o nosso amigo João Tosi também, né, que é do Circuito das Águas, quer dizer, ele era, né, agora está em Campinas, né, está em Jaguariúna e agora está em Campinas também. E a Kátia Peri também nos prestigiando aqui com a sua audiência, né, com a sua presença. E eu, dentro dessas várias propostas que nós temos, o Mário, eu sei que muitas dúvidas vão surgir até sobre o que nós falamos no começo, né? Primeiro, que não existe um programa melhor que o outro, no sentido, o que importa é como fazer isso, né? De que maneira que vai se estruturar algo para se conhecer. A Andrea tem um comentário que ela quer fazer também, e vou só fazer uma pergunta provocativa, depois a gente retoma isso no final. Como avaliar se o conhecimento está, de fato, sendo compreendido? Se nós estamos tendo... Qual que é a resposta das pessoas que participam, tá? Então, eu vou passar agora a palavra... É uma pergunta provocativa. Vou passar agora a palavra para a Andrea. Essa pergunta provocativa não foi para eu responder, não, né? É para todo mundo ficar pensando. Bom, meu comentário é o seguinte: eu estou adorando ler os comentários e a participação das pessoas aqui pelo chat. Está extremamente interessante mesmo. E é muito gostoso ver que esse assunto tão importante, tem muita gente séria, preocupada e querendo um auxílio, uma orientação. Então, eu fiquei pensando em dividir uma experiência. Tem a ver com o que o Mário estava respondendo há um tempo atrás, é sobre essas metodologias de como alcançar. Nós já observamos, e tem várias pesquisas na educação, dizendo que as pessoas aprendem mais e melhor quando elas têm um tipo de participação, de interatividade, quando elas estão fazendo parte, né? Nós acompanhamos muitas casas espíritas pelo Estado, em várias casas, e a gente observa que era sempre condicionado uma aula expositiva apenas, e isso acabou sendo muito desmotivador. Hoje em dia tem muitas ferramentas que oferecem orientações baseadas em estudos de andragogia, para que as aulas sejam assim mais participativas, mais interativas. E nós temos realizado algumas experiências utilizando dessas ferramentas, dessas orientações, e posso dizer que tem sido excelente. Quando nós passamos as aulas, paramos com aquelas aulas somente de exposição, né, onde só ficava ali na frente um facilitador falando, e abrimos para ter uma interatividade,
uma participação, quando nós colocamos perguntas que são motivadoras ou provocativas, como você disse, Marco, quando a gente coloca essas perguntas e eles têm que refletir para pensar naquele assunto, tem que tentar ter uma experiência prática, né, relacionar com a sua vida cotidiana, isso tem feito, assim, um resultado, tem chegado num resultado excelente. Então, fica, assim, a dica, que eu vi que vários estão bem interessados em como adequar, né, como prender a atenção, como minar a demandada geral, que às vezes tinha alguns cursos. Então, nós modificamos um pouco e tem atingido o objetivo, que era manter ali a atenção, manter essas pessoas presentes, participando, e o melhor ainda, é fazer com que se crie cabeças pensantes, e não aqueles que apenas ouvem e depois acabam saindo ali e não vão refletir, mas são estimulados a raciocinar, usar o bom senso. Isso tem sido muito rico, e eu queria dividir isso com vocês. Obrigado, André. O Alexandre, Mário, quer fazer um comentário também referente até àquela pergunta que o Ale já provocou também aqui do engessamento, né? Pois não, Alexandre? Bom, para falar sobre esse detalhe do engessamento, da padronização de um estudo sistematizado da doutrina espírita, queria primeiro voltar lá para Ribeirão Preto e concordar com o Mário que nós fomos alunos e professores juntos quando convivemos na mesma época a Mocidade Espírita, lá no Centro Espírita Anapita. Amor e Caridade é o Centro Espírita Amor e Caridade. Para falar nisso, falando isso para não falar que ele foi seu professor, né, naquela época lá. Eu encarava como um professor, porque apesar de ter feito a evangelização na mesma casa, eu cheguei na Mocidade, ele já estava lá, por isso. Eu estou brincando, a gente sabe que os dois são jovenzinhos. Bom, mas vamos lá. Eu fiz, como eu disse, eu fiz evangelização e mocidade em Ribeirão Preto, e depois eu andei pelo estado de São Paulo. Eu andei por Piracicaba, por São Paulo, por Campinas, e estou aqui em Indaiatuba. Eu estou falando tudo isso para não mencionar nenhum local específico, tá? Mas nesses lugares que eu passei, num deles eu verifiquei que a equipe que coordenava o estudo chegou à seguinte conclusão: esse estudo está muito engessado. Vamos pegar o estudo sistematizado e enxugar, vamos fazer uma apostila para agilizar o estudo, porque as pessoas não aguentam ficar muito tempo estudando. Passou um tempo e eles acharam que a apostila que eles fizeram, enxugando o estudo sistematizado, não estava muito atrativo, então eles fizeram uma terceira versão do mesmo estudo. E eu acompanhei tudo isso, e o que aconteceu foi que a frequência dos cursos começou a diminuir, porque a atração era menor. Tá? Então, eu queria que o Mário comentasse isso, e queria mencionar aproveitar e mencionar um comentário do Wilson Custódio, que ele fala que se a casa desejar, ela tem o apoio da USE, né? Mas muitas casas desconhecem esse apoio, e se o Mário tiver o canal para que a casa entre em contato com a USE para pedir ajuda. Olha, gente, USE, eu preciso de ajuda para colocar o ESD aqui, colocar um dos estudos sistematizados aqui na minha casa, seja ela onde for. Como eu faço isso? Obrigado. Tá. Não sei por onde eu começo agora. Com relação à questão que o Alexandre colocou, da casa desenvolver o seu próprio programa de estudo, eu acho excelente. Se a casa tiver condições de fazer isso, de ter gente dedicada que vai desenvolver uma experiência, muito bom, né? O que a gente entende é que nem toda casa tem uma equipe com condição de fazer isso, né? E a adequação e readequação, acho que faz parte de todo o processo, né? O Marcos falou de avaliação, então os programas também devem ir sendo avaliados, né? Mas os programas que já existem, todos eles,
facilitam esse processo para aquelas casas que não têm essa equipe, né? Facilita o processo para os monitores, para as pessoas que não sabem desenvolver um plano de uma aula, né? Não tem nem absolutamente noção do que é isso. Então, os programas também é uma ferramenta nesse sentido, né? De favorecer as casas e as pessoas que se dedicam a essa tarefa. E o Marcos, com a questão provocativa dele lá da avaliação, né? Me faz também pensar assim, assim como existe um plano para uma reunião de estudos, para uma aula, a gente procura evitar o termo aula, aluno, né? Então, uma reunião de estudos. A gente tem que ter lá o programa, para quem se destina, qual o objetivo, o conteúdo, qual o encadeamento de ideias que vai se dar para que haja a compreensão, a metodologia, partir do conhecido para o desconhecido, pegar situações do cotidiano que todo mundo sabe e viveu, e a gente sabe quem usou isso muito bem, né? Que foi Jesus, e trazer esse do conhecido para o desconhecido, utilizando a experiência de cada participante do grupo. A Andréa falou muito bem, a reunião tem que ser participativa, tem que ser dinâmica, com leituras prévias, né? O estudo em grupo, além de favorecer essa compreensão, ele tem um outro lado, que é desenvolver as condições intelectuais, né? Porque a pessoa ela é, de alguma forma, estimulada. Acho que congelou um pouco a imagem do Mário. Caiu a conexão. Ou então ele não quis responder a minha pergunta provocativa, né? Então ele usou esse artifício. Bom, daqui a pouco ele volta, mas aproveitando já que quando ele voltar a gente pode fazer mais perguntas para ele. O que ele está comentando de maneira bem sutil é que eu acho que é justamente essa necessidade de ter pessoas que compreendam o processo educativo em casa, nas casas espíritas, né? Infelizmente, a gente sabe, no centro espírita muitas coisas são feitas de maneira amadora quase, né? O Mário acho que vai retornar aqui. Então, o amadorismo, ele faz parte do voluntariado, né? No sentido, vamos ajudar dentro do possível, né? Muito próximo até, dentro daquela proposta que as pessoas se apegam muito, do óbolo da viúva. Vamos dar o que cada um tem. Mas não quer dizer que isso vai gerar ou pode gerar algum tipo de dificuldade, maior ou menor, quando nós não temos todas as ferramentas necessárias, conceituais e práticas, para fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, né? Então, no caso, nós estamos falando de educação, né? De educação. E a educação, o método pedagógico ou andragógico que nós nos servirmos, necessariamente ele vai ter influência na capacidade e nas características, né, de sucesso do objetivo a ser traçado. Mas a pergunta provocativa que eu deixo para todos, enquanto o Mário não volta, é justamente como é que nós vamos repensar, porque alguns dizem que não precisa ter avaliação, porque seria algo também aberto, que cada um assimilaria conforme a sua capacidade. Por outro lado, se nós não tivermos avaliação, a gente não sabe se aquilo que está sendo feito, de fato, está tendo algum efeito, se aquilo está sendo, de maneira prática, né, sendo conduzido conforme os objetivos que nós tivemos. Então, a avaliação é um instrumento muito importante no processo educativo. É como avaliar. Talvez as pessoas tenham uma visão ainda muito tradicional, muito conservadora, no sentido daquele sistema mais antigo, né, do aluno passivo em sala de aula, e ele vai lá demonstrar o conhecimento por escrito em uma avaliação física, né? Quando existem diferentes técnicas, diferentes meios avaliativos, e eu acho que essa discussão tem que ser colocada no meio espírita. Não é só o professor que formalmente, né, e profissionalmente ele consegue fazer isso. A gente consegue trazer reflexões para o movimento espírita quando nós conseguimos interagir e fazer com que a pessoa responsável por essas atividades na casa espírita, ela
tenha um pouco mais de familiaridade com esse processo educativo, né? E o papel que ela pode ter e a responsabilidade que ela tem, porque não basta, eu vou lá fazer a parte de estudos, vou ler o livro dos Espíritos. Com todo respeito às casas e às pessoas que acham que isso é um programa eficaz ou um método eficaz, se nós não vincularmos o conteúdo com todas as obras de Kardec e fazer com que esse conteúdo seja discutido, seja trabalhado de uma maneira mais organizada, nós podemos estar incorrendo em problemas conceituais, inclusive, porque muitos tópicos que são lançados no Livro dos Espíritos são desenvolvidos nas outras obras. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui, muito prático. É a questão da possessão. Possessão, Kardec trata de uma maneira no Livro dos Espíritos, e durante o desenvolvimento, inclusive com fatos acontecendo que ele analisa, ele vai desenvolvendo esse conceito para chegar lá na Gênese e declaradamente confirmar que possessão existe, não é só um caso de obsessão, possessão também pode ser realizada por um espírito dito bom, no caso, por uma comunicação mais nítida, mais intensa, no caso, tá? Mas está lá na Gênese. Como é que o cidadão vai ler sobre possessão só no Livro dos Espíritos e entender que se trata somente de um caso de subjugação? Não. Tem outros conteúdos que devem ser entendidos sobre esse tema, possessão. Então, é um típico exemplo de que não basta pegar o Livro dos Espíritos e achar que, lendo item a item, resume toda a obra doutrinária. A gente tem que entender a obra doutrinária, e eu vou mais além. Não é só no sentido de obras fundamentais. Nós temos a Revista Espírita, que é riquíssima, com os exemplos. Esse caso que eu falei, da possessão, aparece primeiro lá na Revista Espírita, quando Kardec cita 2 casos, né, de possessos, de fenômeno possessivo, e ele admite, ele fala o seguinte: havíamos dito que, porém agora nos é demonstrado que, ou seja, ele faz essa dinâmica de aperfeiçoamento conceitual. Então, por isso que fica aqui a minha reflexão, de que nós temos, sim, que ter seriedade e buscar fazer com que as casas espíritas tenham a noção, o conceito de coerência doutrinária. Ser coerente doutrinariamente começa em você compreender a doutrina espírita no seu conjunto, nos seus princípios e valores, e a partir daí desenvolver todo o estudo para que não tenha conflito ou que não tenha desvinculamento com os tópicos que são tratados. Então, eu quero ouvir vocês, enquanto o Mário mandou mensagem aqui, ele está tentando voltar, né? Talvez seja algum tipo... Vai ver que a Regional São Paulo tem essa característica. Os convidados sempre... Eles vão e voltam. Mas nós continuamos firmes aqui. Bom, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dessa questão da coerência doutrinária e da necessidade de não se fazer simplesmente um estudo partindo de uma obra somente, se você não conectar com todo o conhecimento. O Sandro, acho que queria comentar alguma coisa sobre essa questão de estudar das obras diretamente, como se dizem por aí, né? Marco, você foi muito bem nessa sua fala referente a quando a gente começa estudando, ou você decide estudar pelas obras fundamentais, os 5 livros básicos. Eu queria só reforçar que em qualquer tipo de estudo que se faça, né, em qualquer tipo de escolha que a Casa Espírita faça, né, no âmbito do ensino espírita, ele tem que ter um método, como você muito bem disse, né? Ele tem que ter um programa, ele tem que ter uma sistematização, ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter dinâmica, ele tem que ter uma série de fatores que congregam, né, a forma da pessoa absorver esse conteúdo. E isso passa por um processo de preparação, né? Não dá para a gente se aventurar no estudo das obras de Kardec simplesmente pela forma que a gente entende. Porque isso é algo muito notório, que quando a gente estuda as obras de Kardec, a gente faz uma leitura conceitual de algum ponto doutrinário. Porque a gente tem uma forma de ver a vida, a gente tem uma forma de conceber o mundo, os nossos valores, a educação, uma série de fatores que forjam o nosso pensamento. E quando a gente se depara com aquele conhecimento que está ali, a gente tem uma interpretação, que é o que você disse. Será que aquela interpretação é a mais correta?
é a interpretação que a maioria das pessoas tem. Por isso que a gente tem que ter humildade e submeter, muitas vezes, né, questões conceituais às pessoas que são mais experientes. Ou ouvir um coletivo de pessoas estudiosos da doutrina acerca daquele ponto, para você também amadurecer, para ver se a compreensão que você teve acerca daquele ponto conceitual foi exatamente aquilo que Kardec quis dizer no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, enfim, fazendo essa conexão com o conhecimento efetivo, da forma que está colocada lá. Então, eu não vou nem falar mais, porque a sua fala foi muito boa nesse sentido. Tem que ter método, tem que ter critério, tem que ter estrutura, e o dirigente precisa se preparar para isso. O estudo doutrinário não é uma aventura, não é uma brincadeira. O estudo doutrinário é uma coisa muito séria, né? A gente pode estar sendo responsável por distorcer um conceito doutrinário, né, que por uma interpretação equivocada nossa, e a gente coloca na cabeça que aquilo está certo, e a gente sai vendendo essas ideias por aí. Então, é uma coisa muito séria. Só para concluir, eu tive uma experiência certa vez, eu estava falando da Revista Espírita, e falei da necessidade do estudo das obras de Kardec por conta dos conceitos espíritas que estão narrados ali. Estão ali, né? E aí, usei uma ideia que o movimento espírita brasileiro, de uma forma muito geral, divulgou, que é a gravidez do mundo espiritual, que foi uma ideia de um médium famoso, conhecido, e foi muito difundido. E fiz uma crítica a esse conceito que não é espírita, e no final da palestra, uma senhora que estava ali na plateia me procurou reservadamente e falou assim: olha, eu não sei o que fazer. Isso que você falou sobre a gravidez, o meu dirigente da casa espírita que eu frequento divulga. Fala que isso é espiritismo, que é doutrina. Olha ao ponto que chegamos. Então isso é muito sério. É uma ideia pessoal, equivocada, que não tem nada a ver com o espiritismo, sendo veiculada numa casa espírita, e as pessoas acreditando que isso seja espiritismo. Então, realmente é algo muito sério que requer de todos nós, dirigentes, uma grande seriedade no trato e na forma que a gente conduz esses estudos. Obrigado, Sandro. Mário conseguiu retornar aqui. Olá, Mário. Nós estávamos, enquanto você foi e voltou, nós estávamos conversando sobre a responsabilidade daqueles que assumem a tarefa do processo educativo, no sentido de trabalharmos essa questão com pessoas que se comprometam e saibam da responsabilidade que possuem. Mas já que você agora retornou, eu deixo também de novo agora as questões mais provocativas, justamente na questão que o Alexandre comentou agora há pouco, o Alexandre Fonseca, né, também da Regional de Campinas, participando aqui conosco, sobre a questão da coerência doutrinária. Muita gente acha que vai complementar o conteúdo de Kardec com obras ditas mediúnicas ou não mediúnicas, né, que seriam de autores ainda encarnados, achando que isso seria está agregando conhecimento ou valor sobre o tema. Não que isso não possa acontecer, mas a minha pergunta para o Mário e para todos é o seguinte: até que ponto não privilegiar as obras de Kardec em detrimento de outras obras que muitas vezes não foram validadas pela universalidade, né? É a opinião de um espírito ou de um autor que seja, até que ponto isso pode comprometer a questão da coerência doutrinária? Porque se houver conflito ou houver alguma informação que não foi validada por critérios, Kardec usou da universalidade, mas se não tiver fatos comprovando aquilo, nós não estaremos fazendo um desserviço, colocando obras que não foram validadas, e podem gerar conflito. Agora caiu ele. Bom. Caiu o Marco. Caiu o Marco, deve ser um problema da internet deles. Aqui, quando caiu, foi uma operação de guerra. Eu tive que pegar outro notebook aqui. Mas tudo bom. Estamos sob ataque. Estamos sob ataque aqui.
Pronto, ambos de falar. volta. Eu estava falando, não sei se vocês ouviram tudo antes de eu... Eu fui ver onde que o Mário tinha ido, né? Eu fui lá ver e voltar para ver. Você terminou a pergunta, caiu. O que eu tinha colocado de maneira a questionar é até que ponto a literatura dita complementar, que na minha opinião não é complementar a Kardec, porque ela não foi validada, ela não tem fatos, não tem evidências que poderiam muitas vezes desenvolver aquilo que os espíritos colocaram de uma maneira criteriosa, até porque Kardec se servia da universalidade para validar a questão, né? Até que ponto colocar na bibliografia, como o Ale tinha comentado antes, até que ponto isso pode prejudicar os objetivos do ensino doutrinário sério, coerente? Eu começo? Pois não? Eu acho que a coerência tem que estar mesmo acima de qualquer questão, né? E a coerência doutrinária, tudo devidamente alinhado. A gente tem, efetivamente, obras que não contribuem para isso, né? E que é a opinião de um espírito só, por exemplo, por um médium só. Como é que a gente trata isso? Eu vou falar até, num momento, eu vou me permitir falar pessoalmente como que a gente fala sobre isso com as pessoas que trabalham com os grupos de estudo. E se a gente já tiver essa noção, né, que aquele que está apresentando o estudo tem essa noção, é uma oportunidade para falar sobre isso com o próprio grupo, para desenvolver a ideia e mostrar que aquilo é a opinião de um espírito só. E que, então, é um conceito que não é doutrinário, não é pronto já. E que ele deve ficar lá no cabide, é uma roupa que a gente não vai usar, né? Agora, pegar uma pessoa que está aplicando, que não tem essa percepção, esse conhecimento, sem dúvida, ela vai reproduzir aquele conhecimento como sendo doutrinário. Isso é ruim, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. Bom, vamos terminar esse assunto, depois eu volto. Não, pode falar. Na verdade, esse tema é muito rico, Mário. Dá para a gente explorar ele o ano inteiro. Pode continuar. Eu ia voltar na hora que eu desencarnei aqui. Talvez vai mudar o foco agora. Depois eu falo. Vamos lá. Vamos ver a opinião mais aí. Tá, se o André, o Sandro e o Alexandre quiserem comentar também essa questão da coerência, a relevância da coerência doutrinária no processo educacional, fiquem à vontade aí, dentro da Casa Espírita, né? Bom, eu queria falar o seguinte, desculpe, André. Como já foi dito anteriormente, muitas casas, o Mário disse que a casa, se ela quiser, ela tem condições de implementar o curso sistematizado da doutrina, tá? Mas eu acho que foi você, Marco, que disse que muitas casas são muito simples e o curso ele é implementado apenas com um monitor, que é a pessoa que está há mais tempo na casa ou conhece há mais tempo o espiritismo. Então, a grande dificuldade com relação à coerência, que para mim é muito simples, não é uma dificuldade, é assim, eu tenho as obras básicas. Na dúvida, se é coerente ou não, a gente recorre às obras básicas. É simples assim. Mas eu já vi casas, já encontrei pessoas em casas espíritas que não sabem quais são as obras básicas. E aí é mais profundo ainda, né? Por isso que você falou que a gente pode ficar... Eu acho que a gente pode ficar mais uma pandemia inteira discutindo que não vai... Ainda dá assunto, né? Exatamente. Por sinal, só um comentário rápido, quando o Ivan esteve aqui conosco, né, na live sobre a pesquisa que ele levantou, ele fez eu vou resgatar um dado que ele trouxe e que a gente questionou no sentido de talvez pode ter sido isso. Cerca de 85% dos respondentes da pesquisa do Ivan disseram que consultam ou leem Kardec com frequência. E aí a pergunta que eu fiz para o Ivan é: o que será que essas pessoas entendem que seja consultar Kardec? Pegar o livro dos Espíritos? Ou pegar toda a obra de Kardec? Né? Ou entender Kardec no seu contexto? Porque a gente sabe disso,
Livro dos Espíritos e o Evangelho são os livros, segundo o Espiritismo, são os livros que a gente sabe são os mais recomendados e que são aqueles mais difundidos no movimento espírita, obras fundamentais. Já o Livro dos Médiuns, em terceiro lugar. Agora, o Céu, o Inferno e a Gênese são livros que poucas vezes nós encontramos pessoas com uma profundidade um pouco maior para fazer as conexões, para entender o conjunto da obra, inclusive fazendo referências à revista espírita, né? Mas não se deve exigir isso de todo mundo, porque a gente sabe que não vai ter esse tipo de público com esse contexto, a gente já não tem na vida regular nossa, com o ensino normal, quanto mais na casa espírita, em termos de... ninguém é obrigado a entender isso, mas se a pessoa se propõe a conhecer mais sobre si mesmo, sobre a realidade espiritual, sobre a sua necessidade, inclusive, dentro do que os espíritos nos disseram, de reencarnar, do porquê reencarnar, como ser feliz, ela tem que buscar a origem disso e vai se deparar com as mensagens, com os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, que estão lá nas obras fundamentais. Só que no nosso contexto, a gente vai encontrar pessoas que, se conseguirem ler poucas questões do Livro dos Espíritos, já está ótimo, já está conseguindo entrar no processo. Mas a gente tem que ser claro, para a gente buscar uma compreensão plena, não tem como fugir disso. Nós temos que compreender a obra de Kardec e os chamados 5 livros, que seriam as obras fundamentais, é o mínimo, né, que nós deveríamos ter como referência. Então, se a pessoa não coloca os 5 livros, no mínimo, como referência, para que colocar outras obras, achando que é mais fácil, que vai facilitar? Não vai, porque você não estudou na plenitude, né? Então, fica aqui uma reflexão, até que ponto a gente consegue se dizer, estudando doutrina espírita, se a gente não estuda Kardec na sua plenitude, né? Então, eu abro também para todos e para o Mário comentar. Vai, Andréia. Bom, eu gostei muito do que o Mário falou, de que quando aparece alguma informação que não está coerente com a doutrina, numa obra, num estudo, num livro, numa apostila, no que a gente está aplicando ali dentro de um curso, que o facilitador tenha a lucidez, né, o bom senso, de falar, explicar que isso faz parte do movimento, é um pensamento, é uma ideia, voltar aquelas informações que tem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho excelente, onde Kardec diz que realmente é opinião, né? Não faz parte do consenso, da universalidade, do corpo doutrinário, mas se torna uma opinião de alguém, esclarecer tudo isso e realmente, como eu vou usar a expressão que ele falou, é como uma roupa que a gente pendura no armário e deixa ali. E isso é primordial. Mas muitas pessoas, e já passei por essa experiência, nos questionam naquele instante. Mas se eu estou fazendo um curso de espiritismo, por que surge uma informação fora do corpo doutrinário? Então, acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade, ter segurança e maturidade nesse momento, para realmente fazer todas essas explicações. Porque é muito importante que nós estejamos sempre baseando todos esses estudos, as informações, no que diz Kardec, no que diz realmente a doutrina espírita. E concordo também com o que vocês falaram, que às vezes é difícil o preparo desses monitores, desses facilitadores, desses expositores. É um trabalho voluntário. E muitos já aprenderam de uma forma talvez equivocada, né? E aquilo fica ali preso, é muito difícil vencer esse conceito e quebrar esse paradigma. Mas a gente continua tentando, buscando, estimulando e tentando trabalhar em cima dessa coerência com a doutrina espírita. Era isso. Demais, Sandro, Alexandre? Eu queria fazer mais um comentário sobre essa questão da coerência, que tem muita gente que ainda foge disso, né? E a gente tem pessoas que, ao colocar a necessidade da coerência, muitas pessoas não entendem isso, acham que é intransigência. A dona Terezinha Oliveira, que é um dos pilares da fundação do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas,
ela usava a expressão pureza doutrinária, né, nas atividades que ela de divulgação e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Uma vez eu perguntei para ela se quando as pessoas, quando a gente fala dessa coerência, ou dessa pureza, ou dessa necessidade da gente pautar os estudos pelas obras de Kardec, quando as pessoas acham que é um excesso nosso, como é que a gente deveria agir em relação a isso? E aí a resposta dela foi numa conversa mais, numa viagem que eu fui levá-la numa palestra, eu não vou esquecer disso nunca mais. Ela disse assim que, acima de tudo, a gente tem que entender que as pessoas têm as formas delas de pensar, mas jamais a gente deve fugir daquilo que é essencial no estudo do Espiritismo, que é as obras de Kardec. A gente não pode fugir disso. Né? Como o Alexandre disse, na dúvida, vamos consultar Kardec em primeiro lugar, que é toda a base do conhecimento espírita que a gente tem que ter. Né? Como a gente comentou essa semana numa reunião, né, a pedra de toque que o Herculano Pires falava é Kardec, está ali. Só que a maioria das pessoas não tem ainda esse sentimento de compromisso com as obras. E aí parece que o nosso discurso, ou o discurso das pessoas que defendem a coerência, sai fora dessa realidade que a maioria das pessoas acham que é o movimento espírita. E eu tenho muito medo de quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu assisti um filme espírita. Aí me dá um frio na alma, porque a gente faz a leitura, por exemplo, do Nosso Lar. Tem um monte de coisa ali que não tem nada a ver nem com a própria obra mediúnica, quanto mais com a própria doutrina espírita. Então, assim, é uma questão muito séria que precisa ser levada em consideração, que é uma postura que a gente tem que ter, uma determinação de continuar divulgando a doutrina sob esses auspícios da codificação das obras de Kardec, para que a gente não perca, e quanto mais a gente contaminar as pessoas com essa necessidade da coerência, mais a coerência vai se estabelecer. Então, se eu sou o divulgador da doutrina, e eu tenho esse compromisso com as obras de Kardec, independente se o dirigente vai voltar a me chamar a falar na casa ou não, porque acontece isso. Você é chamado para fazer uma palestra, aí você faz toda a palestra baseada em Kardec, e depois nunca mais a pessoa te chama. Por quê? Porque não atendeu às expectativas do público, né? Enfim, uma série de justificativas. E a gente não pode se deixar desanimar por isso. Né? A gente tem que se pautar pela verdade, e a nossa verdade, pelo menos por hora, está nas obras de Kardec. Do ponto de vista espírita, não tem como fugir disso. Legal. Obrigado, Sandro. Daqui a pouco a gente já está quase indo para os nossos finalmente, né? Mas eu acho que o assunto é tão rico que merece reflexões bem pontuais. E eu estou extremamente feliz com os comentários, né, que os nossos amigos internautas têm feito. Estou lendo todos aqui, estou achando ótimo, né? O grau de compreensão e até de profundidade, né, que a gente vem encontrando. O Alê nos lembrando aqui que as obras fundamentais, elas compreendem todas as obras de Kardec, não só, né, as 5 obras ditas mais básicas, né, no sentido que onde que a gente vê isso, né? Alguém estabeleceu chamar de obras fundamentais? Eu recomendo a quem tiver interesse que consulte esta sim, a última obra publicada, né? Kardec desencarnou mas já tinha mandado para a gráfica e publicou, chama-se Catálogo Racional, para se formar uma biblioteca, para se fundar uma biblioteca espírita, ou formar. No Brasil é editado, se eu não me engano, pela editora Masras, eu acho, mas tem em português também. Foi a última obra de Kardec, o último livrinho, que era um referencial para se estudar o Espiritismo. E ele divide em 3 partes esta obra, sendo que a primeira parte ele chama de obras fundamentais da doutrina espírita. Vem daí o nome, tá? Obras fundamentais, está no Catálogo Racional que Kardec publicou. É uma obra muito interessante, porque da época de Kardec, ele falava que o estudioso espírita, ele tem que conhecer o que os espíritos nos disseram e nos ensinaram pelas obras fundamentais e conhecer outras obras, inclusive com a temática espírita, e nesta obra em particular, Kardec sempre foi uma pessoa extremamente coerente no sentido de entender o porquê de se estudar. E ele coloca no livro, no Catálogo Racional, inclusive obras de contraditores, aqueles que atacavam a doutrina espírita,
porque nós tínhamos que entender os conceitos ou a perspectiva de quem estava atacando para conseguir contra-atacar, para conseguir esclarecer, não no sentido antifraterno, pelo contrário, porque as críticas fazem com que nós estudemos. Nós temos que nos colocar à prova. Não adianta a gente achar que nós somos espíritas só no centro espírita. Não, nós somos espíritas no mundo, né? A gente se coloca no processo de defesa daquilo que nós acreditamos, é uma questão de coerência também, de princípios e valores. E aí vem essa questão, e eu trago também um comentário que a Celi fez, vou colocar aqui. Vejam que ela faz um comentário bastante curioso. Ela diz que já viu grupo mediúnico de trabalhos de assistência espiritual que nunca leram ou nunca estudaram o livro dos médiuns, né? Como que isso pode ser considerado, né, algo coerente no sentido de você afirmar que desenvolve um trabalho espírita, sendo que não conhece as obras que fundamentam o espiritismo, né? Então, por isso que o Mário tem um desafio enorme, né, quando ele trabalha essa questão de estudo, que é estudo do espiritismo, é estudo do conjunto de conhecimentos que os espíritos trouxeram, e Kardec, por um critério lógico, ele organizou, ele apresentou e fez com que nós tivéssemos a oportunidade de estudar, né? Então fica aí o desafio de não ficarmos presos naquilo que alguns podem chamar só de, isso é muito antigo, vamos ler algo mais novo. Não é que é algo mais novo. Como disse Herculano Pires, aqueles que acham que Kardec está ultrapassado é porque nunca entenderam Kardec, nunca leram Kardec na sua profundidade. Vamos primeiro entender Kardec, aí depois sai por aí dizendo se está ultrapassado ou não, e vocês vão ver que não está. Então, esse negócio de que vou ler outras coisas mais modernas é falso, no sentido de compreensão da doutrina espírita. A pedra de toque é Kardec, tá? Então fica esse comentário final, inclusive o René faz cita uma frase, né? Fora de Kardec não há espiritismo. Com certeza é a base. Claro que nós temos desenvolvimento teórico que é passível de ser feito e deve ser feito, mas a base angular é Kardec. Mário, o que você acha disso? Eu já me expressei sobre isso, né? Assim, sem dúvida, toda a nossa compreensão é exatamente essa, Marcos. A gente tem um desafio que eu vou dividir com todos os espíritas, né? Todos os dirigentes das casas, de levar Kardec sempre para todos, né? Então, se o Mário tem um desafio, eu fiquei até assustado. Temos juntos um desafio de divulgar Kardec sempre. E a gente vai encontrar no próprio Kardec, que a gente sempre tem assim uma admiração, né, por esse espírito, que como ele e pela equipe também espiritual que o assessorou, né, como a gente encontra em toda a obra elementos para nos guiar, né? Então, sobre o estudo, é o 8º item da introdução do Livro dos Espíritos, e no Livro dos Médiuns, o 3º capítulo, o método. Então, ali a gente encontra as diretrizes, a base para o nosso trabalho, né? E eu queria trazer aqui uma outra passagem que Kardec põe para a gente, naquele livro lá, o Viagem Espírita, em 1862. Em determinada altura do livro lá, ele fala que encontrou sociedades que tinham grupos de ensino, em que as pessoas se reuniam para ler o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, que era o que tinha sido publicado até então, e que ele aplaudia de todo o coração e incentivava que formasse grupos de estudo para que o Espiritismo se desenvolvesse de uma forma segura, que se desenvolvesse a unidade de princípios, né? E mais na sequência, ele fala que ele recomenda que alguns centros já adotavam a leitura prévia de qualquer reunião que ele estava fazendo, de trechos do Livro dos Espíritos. Mas ele alerta lá, não fazer isso de qualquer forma, sem planejamento. Que o dirigente escolhesse a lição ou o trecho que fosse adequado àquela situação. Então, ele vai dando em toda a obra dele a necessidade desse planejamento.
E aí, se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura de um trecho que ele fala sobre outras obras, né? Nesse livro, o Viagem Espírita, 1872. Então, depois que ele indica para os dirigentes o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para ser lido previamente na abertura das reuniões, ele diz assim, ó, espero que não achem ruim que eu indique essas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, como base do ensino, uma vez que são as únicas em que a ciência espírita está desenvolvida, em todas as suas partes e de maneira metódica. Os livros que tinham saído até então, né? Os outros, evidentemente, incorporaram essa questão. Mas eu incorreria em erro, mas incorreria em erro quem me julgasse exclusivo a ponto de repelir outras obras, entre as quais muitas seguramente merecem a simpatia de todos os bons espíritas. Ademais, num estudo completo, é preciso examinar-se tudo, mesmo aquilo que for mal. Considero também muito útil a leitura das críticas, para delas fazer ressaltar o vazio e a falta de lógica, né? Então, o que eu penso? Se nós estamos com um grupo de iniciantes, a gente não tem que levar a doutrina mais coerente, mais pura possível, pegando a expressão da Dona Terezinha aí. Mas desenvolver esse espírito crítico de poder analisar tudo, né, também. Porque a gente tem bons livros que trazem, não um complemento, mas que desdobram o assunto, que jogam luz em aspectos que, às vezes, a gente sozinho ou demoraria algum tempo para também ver. A leitura de um bom livro, você está se relacionando com uma pessoa, né? Não é um grupo de estudo, mas você está interagindo também. E é um dado que eu acho que é interessante, eu acompanho aqui o movimento do livro em Ribeirão também, né? Nas feiras de livro e na livraria espírita. Nos últimos 3 anos, antes disso, era assim, ó, um livro dos O Céu, o Inferno e a Gênesis, um livro. O Livro dos Médiuns era 2. O livro dos Espíritos, 4. E o Evangelho, 8. Era mais ou menos essa proporção de venda, de procura de venda, na feira e na livraria. Nos últimos 3 anos, o Livro dos Médiuns encostou com o livro O Céu e o Inferno encostou no Livro dos Médiuns. Então, é uma Gênesis, 2 Livros dos Médiuns, 2 Céu e Inferno, 4 Livros do Espírito e 8 Evangelho. É estatística, eu não sei, mas o que aconteceu? Será que é reflexo dos estudos, do desenvolvimento? Eu não sei. Legal, muito bom. O nosso tempo, infelizmente, ele nos exige, né, um direcionamento já para o final, mas tem tanta questão interessante colocada aqui pelos nossos amigos, que acho que valeria outras oportunidades, né, de nós voltarmos para refletir sobre eles. Sobre o passe, né, o João Tosi e o Alexandre comentaram também que seria um tema interessante para nós discutirmos sobre a característica, né, do próprio ensino, né, do passe, se bem que é um outro, esse daí dá para falar, se esse dá para falar dá para falar 10 anos do passe, mas a gente vai, dentro do possível, procurar trazer todos os tópicos sugeridos, né, para as nossas reflexões. Mas eu quero agradecer a participação de todos os nossos amigos internautas, todos sem exceção, contribuíram bastante aí para a reflexão, né? Nossos amigos que já tradicionais aqui, novos conhecidos que estão também nos aproximando aqui, e eu vou pedir para que vocês agora, dentro do nosso horário, já se encaminhem para o nosso público com as palavras finais, e eu vou começar com a nossa... tem a moça, né? As damas, né? E depois eu passo para os cavalheiros falarem também. Por favor, André. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa conversa. É muito rico trocar ideias, ouvir as outras pessoas, né? Isso enriquece bastante o trabalho e a proposta que a gente tem.
Agradecer a todos os internautas que participaram. Eu também, como o Marco falou, gostei muito de ler os comentários, foi muito interessante. Agradecer a participação dos amigos Mário, Alexandre e Sandro, e que nós sejamos aqueles entusiastas que aquele colega falou, né? A gente não desanime e continue firme nesse propósito de divulgar essa doutrina maravilhosa, consoladora, e que todos nós admiramos e gostamos muito. Uma boa noite a todos, beijo para todos e até a próxima. Obrigado, Andréa. Sandro? Marco, amigos Alexandre, Mário, Andréia e os nossos queridos internautas, é uma alegria mesmo estar aqui. O tema é muito aguçante, porque falar de ensino é algo que promove uma reflexão profunda em nós mesmos, né? Enquanto pais, enquanto espíritas, enquanto cidadão do mundo. Então foi realmente um aprendizado muito grande essa noite. Aprendi muito com o ESD, mais um pouco com o Mário, o idealista do ESD aí pelo Movimento Espírita Paulista, que ele possa continuar nesse trabalho dentro do Departamento de Estudos, né? Ficou bem claro que são várias as possibilidades, e que a meta principal desse trabalho lindo que as casas espíritas façam é focar no ensino do espiritismo alicerçado em Kardec, porque é o ensino que vai libertar as criaturas, que vai fazer com que as almas, né, se salvem por si próprias, porque vai trazer para elas uma força de renovação inquestionável. Não há como não estudar o Livro dos Espíritos, e aí eu vou falar como entusiasta do estudo espírita, e não se transformar, ou pelo menos querer mudar um pouco a nossa vida diante de tantas dificuldades que a vida material nos impõe. Então, que essa seja a nossa motivação maior, que as pessoas se promovam no sentido de entender todos esses ensinamentos e, a partir da compreensão, mudar a própria existência e o mundo que nós estamos vivendo. Então, a minha gratidão pelo convite, Marco, né, por estar aqui com vocês essa noite, e um abraço no coração de todos vocês. Obrigado, Sandro. Alexandre? Bom, eu posso dizer que, sinceramente, eu sou duplamente grato, né? Primeiro, por participar dessa conversa muito edificante, muito gostosa, e por ter reencontrado, mesmo que virtualmente, o meu amigo de Mocidade Espírita, que eu não vejo há mais de um ano, não encontro há mais de um ano, a gente conversa, né? Mas há mais de um ano eu não encontro pessoalmente, então eu sou duplamente gratificado por isso. Agradecer aos comentários, eu também acompanhei todos os comentários aqui, alguns me surpreenderam positivamente, outros me surpreenderam mais positivamente ainda. Sim, e deu para ver pelo menos aqui, além do passo, pelo menos mais 2 temas que a gente pode marcar outro dia para poder conversar, que vai ser tão gratificante quanto. Agradecer a todos vocês, ao Sandro, ao Marco, à Andréia e ao Mário, e à Espiritualidade Maior por dar essa oportunidade para todos nós de podermos aprender e, sim, trabalharmos pelo Espiritismo. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Alexandre, e a todos os amigos de Indaiatuba. E agora, o nosso convidado de honra, né, Mário, por favor. Vocês me dão um minuto para amarrar algumas coisas que eu acho que ficou faltando na minha desencarnação? É bem muito rápido aqui, né? Para concluir algumas coisas que eu estava planejando dizer e não acabou não dando certo. Quando eu estava falando do planejamento de um programa de estudos, eu ia chegar na avaliação, que foi uma provocação do Marcos, uma provocativa que ele chamou, né? Eu não sei como é que vocês conduziram quando eu estava na erraticidade. A gente falou mal de você. Eu imagino. Mas a avaliação é um ponto importantíssimo dentro do programa. E ela deve ocorrer, não é num momento, no final de uma reunião, no final do mês, é durante a reunião inteira. Então, o monitor tem que estar alerta de se o pessoal está participando, conforme eles estão participando, a gente percebe se está entendendo ou não. E aí, se não está, a gente tem que agir contingencialmente, oferecer uma ajuda contingencial fora, às vezes, daquela reunião. Então, não é uma avaliação formal, não é uma prova, longe disso, né?
mas a avaliação ela é permanente, é a história do barco. Se alguém remar diferente, a gente tem que estar atento para ver que tem que melhorar aquela questão. É um exercício, não é fácil, não. Mas a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo e dá espaço para as pessoas se manifestar quando não está entendendo, né? Pegar uma outra coisa muito importante que a André falou, da questão da interação, da dinâmica. A dinâmica de estudos não é mais importante que os objetivos. Elas têm que estar alinhadas àquele objetivo, né? Porque tem, às vezes, monitor que usa aquela mesma dinâmica sempre. Fica uma coisa cansativa. Mas a interação no grupo, que ela citou muito bem, eu só queria reforçar que ela promove, foi aí que eu acho que caiu a internet aqui, o meu computador, ela promove que o participante cresça, porque ele tem que argumentar dentro do grupo, às vezes, de forma diferente, elaborar melhor o seu argumento, e promove também um desenvolvimento, não sei se a expressão é boa, mas das qualidades até morais e aspectos atitudinais. A gente tem que aprender a ter paciência, esperar o outro falar, tem que ser pontual, objetivo. Então, o estudo em grupo promove além da apreensão do conhecimento, muitas outras coisas aí. Então, a importância do estudo em grupo, eu vejo nesse aspecto. Uma outra coisa que eu esqueci de falar e me mandaram aqui no WhatsApp, aqui meus pessoal da assessoria, que o Departamento de Estudo da USE estadual, além daquele programa que eu falei em Ribeirão, que tem 2 anos de duração, existem trabalhos que a gente faz em um dia para aqueles órgãos que assim desejar, né? A gente está junto na região, talvez temos que pensar agora em virtual, mas é possível da gente tratar disso num tempo maior com aqueles centros, com os órgãos que desejam implantar os estudos sistematizados. Em penúltimo lugar, eu queria apresentar, eu falei de trabalhos que a área de estudo nacional desenvolveu junto, além daqueles programas de estudos que todo mundo conhece, mas esse material aqui, não sei se parece que está saindo ao contrário, está dando para ler? Orientação para a área de estudo. Orientação para a área de estudo do Espiritismo. É um trabalho coletivo também de todas as federativas, que teve início em 2015 num encontro nacional e depois nós fomos trabalhando. É a mesma coisa que eu disse antes, né? Ele é perfeito? Não, mas é um bom trabalho, que dá uma diretriz para aquele que deseja implantar com segurança o estudo na sua casa. E, por fim, o último programa de estudo, que é esse livrinho aqui, os 2 livros também estão disponíveis para download lá na FEB. Ele apresenta 2 programas de estudo, um que chama Introdução ao Estudo do Espiritismo e o outro Estudo da Obra Básica, né? Eles são gratuitos, né, Mário? O download é gratuitamente. Se a pessoa desejar adquirir o físico, aí tem um custo que eu não lembro qual é. Tá. Mas esses 2 programas também teve início lá em 2015, em Belo Horizonte, quando cada federativa levou uma experiência que ela tinha exitosa de estudos. São Paulo, nós levamos uma experiência do centro, esqueci o nome agora, que é a Martinha, que era secretária da USE, lá trabalhou na USE, lá no Departamento de Infância, eles tinham uma experiência na Revista Espírita. Bom, tinha mais de 30 e tantas experiências que teve estado que levou mais de uma. Daquelas experiências, foi escolhida 2. A Introdução ao Estudo do Espiritismo é uma experiência de Santa Catarina. E o estudo da obra básica, aqui é uma proposta de estudo diretamente nas obras básicas, de forma sistematizada, relacionando cada uma delas com as outras, podendo iniciar tanto no Livro dos Espíritos ou iniciar na Gênese, e tem um roteiro, uma tabela que vai mostrando
como é que você pode encontrar o mesmo assunto em cada livro. Você pode começar do Céu ao Inferno, Livro dos Médiuns, e assim por diante. É um programa muito bom, né? E estritamente focado nas obras básicas. Tá bom? Ok. Para finalizar, eu ainda nessa questão da interação, queria citar uma frase do Confúcio, né? 600 anos antes de Cristo. Ele fala assim: diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me e eu entenderei, né? Quer dizer, se a pessoa for envolvida, compartilhar e trabalhar o estudo em grupo, ela vai, com certeza, ter um ganho muito maior do que ela estudar sozinha. Estudar sozinho também é bom, né? E é necessário. Mas o estudo em grupo acelera a nossa compreensão no nosso entendimento. Então, amigos, eu também agradeço essa oportunidade maravilhosa assim, de estar com vocês e nos colocamos à disposição, né? Tanto pessoalmente quanto também pelo Departamento de Estudo da USE. Legal. Obrigado, Mário. Nós que agradecemos. Esperamos, né, que todos tenham se sentido envolvidos, né, como você comentou, no sentido de que possa ter sido útil essa conversa breve, né, mas que possa ter despertado ou ajudado os nossos amigos a refletirem. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, André, ao Sandro, ao Alexandre, a todos os nossos amigos internautas, que não tem como citar um a um, mas todos, sem exceção, recebam o nosso abraço aqui fraterno, tá? Pela participação, e que nós possamos nos encontrar em outra live, em breve, com um tema também tão interessante quanto esse, ou até um desses que foram aqui mencionados. Um grande abraço para vocês, em nome da USE Regional de Campinas. Então, fique aqui o nosso agradecimento. Até mais.